uma senhora, num mercado de Londres. Provavelmente os sonhos refletem algo da realidade da vida cotidiana, entende? Mas não sei bem o que. Um arquiteto canadense. Nos sonhos você pode imaginar e fazer coisas que não dá para fazer na vida real. Uma adolescente francesa. Nos meus sonhos eu me lembro que há elementos de pensamentos que tive durante o dia arranjados de maneira diferente da que de fato ocorreu. Uma advogada. Lembro-me dos meus sonhos. Às vezes eles me dizem o que vai acontecer. Ou aquilo que aconteceu durante o dia parece alterado à noite, e os sonhos contam do jeito que eu gostaria que tivesse sido. Uma vendedora inglesa. Costumo voar. É uma coisa da mente. É só pensar em ir embora e vou. Muitas vezes escrevo meus sonhos. Eles predizem o futuro ou me dizem como me sinto. Sem a menor dúvida. Se algo pesa sobre mim, não posso me mexer quando as coisas pesam sobre mim, senão serei esmagado por rochas ou certos objetos estranhos que pesam sobre minha cabeça ou meus ombros. Artista de rua, o homem papagaio, Califórnia. Doutora Von Franz, até que ponto a interpretação dos sonhos é um trabalho científico, e até que ponto é uma arte? Creio que um pouco de cada. Há certas regras elementares e muito úteis, puramente técnicas ou científicas, que podem ser aplicadas. Sempre recorro a elas quando não compreendo um sonho e então pergunto: qual é a exposição do sonho? Qual é o cenário? Qual é a associação? A técnica pode nos levar longe. Mas há, é claro, um tipo de aptidão desenvolvida com a prática, que não se pode transmitir para o principiante. Um carpinteiro velho pode mostrar a um novo como usar as ferramentas, tomar medidas ou cortar madeira, mas há um certo toque com a madeira que ele não pode comunicar. O aprendiz precisa trabalhar 20 anos com madeira para adquirir aquele toque. Bem, eles me dão uma sensação diferente, entende? Eles são emocionais, são mesmo, mas eu não consigo, entende? Não sei como é que eles funcionam. Um executivo americano. Depois de muito trabalho de interpretação e de quebrar a cabeça cabaz e pegando o jeito e desenvolve-se uma habilidade profissional que tem a ver com o sentimento, um sentimento mediúnico, uma empatia com a outra pessoa. Acho que são engraçados. Gosto de analisar sonhos. Não que eu saiba, ou que entenda o que eles querem dizer. Mas é divertido tentar descobrir o significado. Uma jovem secretária. Existe uma técnica para descobrir o significado de um sonho. Temos uma técnica na psicologia junguiana. Comparamos o sonho em drama e o examinamos sob 3 aspectos estruturais. Primeiro, a introdução ou exposição, o cenário do sonho e a colocação do problema. Segundo, a peripécia, o desenrolar da história, e finalmente, a lesis, a solução final, ou talvez a catástrofe. Quando não compreendo um sonho, uso esse esquema e me coloco a questão: muito bem, qual é a introdução? Eu podia voar e atravessar o telhado. Subir até as nuvens uma aeromoça. A primeira sentença de um sonho em geral descreve a cena da ação e apresenta os protagonistas. Por exemplo, um sonho pode começar da seguinte forma: estou na casa da minha infância com meu amigo Bob. Toma-se essa primeira sentença e pergunta-se ao sonhador quais são as suas associações, como era essa casa. Como você se sentia lá? Você era feliz? Quanto tempo viveu lá? Em seguida, pergunta-se sobre o amigo, como é esse seu amigo Bob? O que faziam? Ah, sei, ele era um chato, mas vocês faziam molecagem juntos. Então, essas associações são inseridas no texto, que fica assim: psicologicamente ainda estou em minha situação infantil e com uma parte de mim que é chata mas também travessa. Caminho sozinha sobre a neve, que está bem alta. À minha direita há uma cerca elevada. Vou acompanhando a cerca e pensando: se acontecer alguma violência, o que vou fazer?
uma atriz canadense. A partir dessa tradução deve-se obviamente examinar de que forma se aplicar ao momento em que o sonho ocorreu e à vida do sonhador. Em que sentido ele ainda está com o pé na casa da infância? Em que aspecto de sua situação de vida ainda reage como quando era menino? Presume-se então que o sonho fala a respeito daquele pedaço da personalidade dele. O passo seguinte é nomear o problema. Digamos que aparece um carro, e dele saem dois ladrões. Temos agora um desenvolvimento dramático, o que significa que uma história específica está sendo contada. Esses dois homens seriam uma invasão, algo que força a entrada. Os ladrões em geral representam algo que entra no sistema consciente. O sonho teria então a seguinte tradução: naquele canto de sua psique, onde o sonhador ainda tem reações infantis, algo do inconsciente coletivo está entrando. Dessa forma, vamos aos poucos cobrindo o sonho inteiro. O fim do sonho, ou physis, é o objetivo, uma solução, ou uma catástrofe. Eu conheço tão bem essas regras de interpretação que as aplico meio inconscientemente. Mas sempre presto muita atenção à última sentença do sonho, que oferece a solução inconsciente, no caso de haver solução no momento. Alguns sonhos acabam sem levar a nada. Esses não são favoráveis e isso quer dizer que o próprio inconsciente não tem solução. Fora esse caso, porém, o que quer que aconteça no fim do sonho é a solução. Se alguém acorda com um grito, por exemplo, essa é a solução, aquilo que choca e desperta. O final do sonho contém um aspecto que deve ser conscientizado, por isso, sempre pergunto como termina o sonho. Eu estava no salão de uma aldeia organizando um concerto ou algo do gênero com meu marido. Uma dona de casa inglesa. Se alguém quiser interpretar o próprio sonho, o melhor é escrevê-lo numa folha de papel e anotar as associações a cada palavra do sonho, ou seja, aquilo que vem à mente de forma espontânea. Em seguida, deve-se observar se há uma conexão entre o sonho e as associações. Por exemplo, se a primeira sentença diz, estou na casa da minha infância, aquele aspecto em que ainda sou infantil, e aparece um ladrão, ou seja, algo está invadindo, deve-se perguntar, o que é isso? Por que algo invade meu sistema psicológico? É preciso, então, pensar no dia anterior e no que aconteceu externo ou internamente. Pode ser que os ladrões se refiram a alguma experiência desagradável, ou a um pensamento negativo, algo destrutivo que, de repente, invade o sistema. Torna-se possível, assim, estabelecer uma conexão significativa e dizer, o sonho se refere àquele pensamento que tive ontem, ou àquela experiência, e ele indica que agi de modo adequado, ou não. O sonho corrige nossas atitudes. Bem, antes de mais nada quero dizer que sou um cara muito bem casado. Minha mulher, no momento, encontra-se no Arizona com nosso filho visitando os parentes e não sei por que esta noite tive esse sonho. Sonhei que estava num baile de estudantes com uma das garotas que trabalha aqui. Bem, não havia nada de lascívio no sonho, mas tenho uma pequena sensação de culpa por ficar com outra mulher enquanto a minha está viajando. Deve ser uma consequência natural. Na verdade, hoje de manhã até contei para essa garota. Queria aliviar qualquer culpa que eu pudesse sentir. O superintendente do Parque Estadual, Havaí. E alguns sonhos são muito mais explícitos que outros. Esse seria o método de lidar com sonhos através de associações pessoais. Mas há também sonhos que não suscitam associações. São os assim chamados sonhos arquetípicos, que têm um significado mitológico e os quais em geral as pessoas não associam nada. Se perguntarmos, o que você pensa sobre Júpiter? A resposta será, ora, Júpiter é um planeta. Não se sabe o que associar e nada de pessoal vem à mente. Nesse caso, recorre-se às associações da humanidade. Quais as fantasias da humanidade a respeito de Júpiter?
Coloca-se então a resposta a essa pergunta no texto do sonho. A senhora disse que cada elemento de um sonho representa um aspecto da psique do sonhador. Há, porém, sonhos que refletem a realidade exterior. Por exemplo, alguém pode sonhar que certa pessoa morreu e depois ficar sabendo que de fato isso ocorreu. Como saber se um sonho se refere à realidade exterior ou interior? Se, por exemplo, um homem sonha que sua mulher está lhe roubando o carro, como determinar se o sonho se refere a um problema externo na sua relação conjugal ou a algo interior? Esse é o problema mais escorregado de todos. O sonhador em geral pensa: está vendo? É isso que ela faz. Ela tem mania de cortar meus movimentos. Ela sempre interfere. E fica-se na dúvida. Por outro lado, o sonho poderia indicar uma projeção, ou seja, seu lado feminino rouba o carro e ele projeta isso sobre a mulher. Ele vê o problema na mulher e acredita que ela é a responsável, quando na verdade ele é o autor inconsciente daquele resultado. Para poder interpretar corretamente esse sonho seria preciso conhecer bem a situação conjugal e ter alguma ideia do comportamento objetivo da esposa. Só assim poder-se avaliar se o sonho indica uma projeção, ou se realmente se refere à esposa. Às vezes, o sonho abrange as duas coisas. O problema é decidir se ele deve ser interpretado objetivo ou subjetivamente. No primeiro caso, com referência ao objeto externo, a mulher de fato rouba o carro. Subjetivamente, com referência ao sujeito, o lado feminino do sujeito rouba o carro, com a mão esquerda, por assim dizer. Em geral, eu diria que cerca de 85% dos temas oníricos são subjetivos. Recomendo, portanto, a interpretação subjetiva da maioria dos sonhos. Deve-se sempre partir da pergunta: o que em mim faz isso? Em vez de tomar o sonho como um aviso contra terceiros. Falamos com várias pessoas na MA que davam importância a seus sonhos e tentavam encontrar um sentido neles. Sonhei que estava numa casa que tinha um lago na frente. Meu pai, minha madrasta e eu estávamos na cama, quando o andar de cima lançou-se para o jardim da frente. Eu caí no jardim, mas eles foram parar direto no lago. Contei o sonho para minha madrasta e ela disse: sim, é muito significativo. Gente caindo na cama e na água é algo muito sexual. Mas o que não lhe contei é que quando ela e meu pai caíram na água eles estavam fazendo amor, e que eu não tinha caído na água. Não consegui entrar no mar da vida, ou algo do gênero. Uma estudante canadense. Por que é tão difícil interpretar os próprios sonhos? Conheço analistas que há anos vêm interpretando sonhos alheios e que não conseguem interpretar seus próprios sonhos. É porque o sonho nunca diz o que você já sabe. Ele indica algo desconhecido, um ponto cego. É como tentar olhar para as costas. Você pode mostrá-las para o médico, que examinará como estão, mas não pode vê-las. O ponto cego é como as costas no traseiro, digamos assim. Você se senta sobre ele mas não consegue vê-lo. Por essa razão, mesmo que o sonho diga coisas óbvias você às vezes não as enxerga. É preciso que outra pessoa lhe diga e aí você pensa: ó Deus, claro, é isso mesmo. Eu estava voando. Apenas voando, sem ir para lugar algum, entende? Era como ficar indo, sem chegar a nada. Dava medo. Cheguei no trabalho e contei para as colegas. Arrumei um livro de sonhos para descobrir o que significa, mas não encontrei nada. Uma assistente de vendas. É muito difícil interpretar os próprios sonhos. Quem for obrigado a fazê-lo terá de se arranjar, mas poder contar com a visão de outra pessoa é de grande valia. Mesmo que esta não entenda de sonhos. Pois ao contar o sonho pode ocorrer que o significado se revele. Como Jung não tinha quem interpretasse seus sonhos, costumava contá-los a um homem que nada entendia do assunto. Ele comentava sorrindo que as observações descabidas desse seu interlocutor acabavam por fazê-lo compreender o sonho. Não é nada disso, mas agora sei o que é.
Muita gente usa dicionários de sonhos para interpretá-los. Esses livros têm algum valor? Sim, sonhei que estava pescando, mas o peixe sempre escapava. O dicionário diz que isso quer dizer gravidez, será? Uma vendedora. Acho esses livros muito ruins. Eles fornecem uma interpretação estática, o que desvia do rumo certo. Uma cobra quer dizer doença, ou a morte de um parente, perder um dente é perder os pais, ou seja lá o que for. Há dicionários modernos um pouco mais diferenciados, mas eles também lidam com significados fixos. O simbolismo onírico, na nossa experiência, é muito mais individual. É preciso conhecer as associações individuais. O que conta é o que o símbolo significa para o sonhador e as experiências que este teve com o símbolo. Você pode se inspirar consultando um desses dicionários e ver todas as possibilidades, os significados possíveis da cobra, ou do pavão, mas aí tem que voltar ao sonho e perguntar, o que isso significa para o sonhador? E isso sempre é muito mais específico. A senhora usa algum outro recurso em seu trabalho analítico? Eu trabalho basicamente com sonhos. Segundo nosso modo de pensar, trabalhamos com sonhos porque eles provêm de um indivíduo e são algo exclusivo daquela pessoa. O grande perigo de todas as profissões terapêuticas é o potencial de interferir na vida do outro. Vejamos, por exemplo, a ideia do que é normal. Um terapeuta pode ter uma certa concepção de normalidade e achar que o outro deveria tornar-se normal. Isso é uma interferência, uma atitude de poder. Talvez o destino, o Deus, ou o nome que se dê aos grandes poderes que regem a vida não queiram que essa pessoa seja normal. Como pode então o terapeuta saber que esse paciente tem que ser normal? As ideias burguesas do terapeuta a respeito de normalidade não podem ser impingidas a um pobre ser humano destinado a ser uma pessoa diferente. Quando alguém o procura com um problema, você, para ser honesto, deve dizer, não tenho a menor ideia sobre a origem desse problema. Qualquer ideia que tenha sobre o paciente não passa de um preconceito. Na verdade, você deve dizer, não sei porque você tem um problema psicológico e nem mesmo sei o que é esse problema. Não podemos conhecer o destino de um ser humano. Algum tempo atrás, fui consultada sobre os sonhos de uma menina de 7 anos que, na verdade, eram sonhos de alguém prestes a morrer. Ela, de fato, foi submetida a uma cirurgia de câncer e provavelmente morrerá em 2 ou 3 anos. Eu não tinha essas informações quando examinei os sonhos. Eram sonhos incomuns, sonhos de uma personalidade velha e sábia. Fica claro então que não se pode ter teorias a respeito de como deve ser uma vida. Os sonhos são a única coisa que emana do próprio paciente. Se tentarmos compreendê-los com o mínimo de preconceitos, poderemos descobrir o que o nível psíquico mais profundo daquela pessoa tem a lhe dizer sobre si mesma. Nós, psicoterapeutas, somos apenas os tradutores dos sonhos. A análise resume-se a dizer a um homem demasiadamente juvenil, sua própria profundidade psíquica acha que você é juvenil demais, e que isso é prejudicial à sua saúde. Não se trata de uma opinião minha, é o que extraímos do sonho desse homem. Isso surte efeito, porque o paciente sente que não se trata de uma opinião do analista. Quando interpretado corretamente, o sonho bate com algo e o analisando pode dizer, sim, é isso aí. Ele fica impressionado, e isso pode motivá-lo a mudar sua vida. Mas se você simplesmente o aconselha, ouça, você está se comportando como um adolescente e isso não é bom para sua saúde psíquica, ele não ouvirá, porque já lhe disseram isso antes. Esse é o ponto. Seu próprio sonho que ironiza seu comportamento, há mais probabilidades de ele de fato alterá-lo. Posso dizer que no caso real de um homem demasiadamente juvenil ele enrubesceu, o que mostra que a mensagem do sonho atingiu o alvo. Assim, em nossa linha de trabalho, seguimos os sonhos.
Trabalhamos com o paciente para descobrir o significado e deixamos a coisa aí. Dessa forma, o paciente não se sente preso na camisa de força do conceito do analista sobre normalidade ou adaptação. Ele segue suas intimações interiores, aquilo que sua própria psique lhe diz. Portanto, a análise consiste em educar as pessoas a conseguir ouvir sua voz interior e a segui-la com auxílio dos sonhos. Capítulo 4 – O símbolo vivo. Os símbolos são a linguagem dos sonhos. Nos sonhos, o inconsciente é revelado através de símbolos. A chave para a compreensão de um sonho é conhecimento do símbolo. Durante o sono, quando estamos inconscientes, as experiências que temos nos sonhos, voar, cair, matar, fazem sentido. Mais tarde, quando recordamos o sonho, tudo aquilo parece louco, estranho, sem sentido. Nossa mente consciente não consegue compreender o símbolo. Na linguagem coloquial, usamos com frequência expressões simbólicas para descrever aspectos da personalidade. Por exemplo, dizemos que alguém muito inflado a respeito da própria capacidade vai cair das alturas, ou que está com a cabeça nas nuvens, ou que precisa pôr os pés no chão. Expressões simbólicas que racionalmente não fazem sentido algum. Nos sonhos o símbolo vive. A pessoa de fato voa e sente as sensações do voo. Costumo sonhar que estou voando, o que é muito divertido. Mas, de repente, me ocorre que é um tanto ridículo estar de fato voando. Estudante inglês. Já voei nos meus sonhos. É uma boa, certo? É uma ótima. Saca, quando você está lá em cima, você está na sua e não há ninguém por perto. Só as nuvens. Um mecânico de automóveis. Começo a correr cada vez mais depressa. Não uso muito os braços. O único ponto de apoio é o meu próprio corpo. Bato os braços um pouco, vou dando pulos cada vez mais altos e no fim estou voando. Técnico de som inglês. Pouco antes de morrer, em 1961, C.G. Jung explicou a relação entre a linguagem simbólica e o inconsciente no livro O Homem e seus Símbolos. O homem usa a palavra escrita ou falada para exprimir o sentido daquilo que quer dizer. Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele costuma empregar signos ou imagens não necessariamente descritivos. Alguns não passam de abreviaturas ou siglas, como ONU, Unicef ou Unesco, outros são marcas conhecidas, nomes de remédios, emblemas ou insígnias. Essas palavras, que em si não dizem nada, adquirem sentido através do uso comum e intencional. Essas coisas não são símbolos mas signos, que apenas denotam os objetos aos quais correspondem. O que denominamos símbolo é um termo, um nome ou até mesmo uma imagem talvez familiar na vida cotidiana, mas com uma conotação específica além do sentido óbvio e convencional. O símbolo sugere algo vago, desconhecido e oculto. Por exemplo, tome-se o caso do hindu que, retornando de uma visita à Inglaterra, contou a seus amigos que os ingleses cultuam animais, pois ele viu águias, leões e touros em velhas igrejas. Ele não sabia que esses animais são símbolos dos evangelistas, provenientes da visão de Ezequiel, nem que são análogos ao deus egípcio Horus e seus 4 filhos. Há objetos como a roda e a cruz, conhecidos no mundo todo, que em certas circunstâncias adquirem um significado simbólico. Assim, uma palavra ou imagem é simbólica quando implica algo além do seu sentido óbvio e imediato, adquirindo um aspecto inconsciente mais amplo nunca definido com precisão nem totalmente explicado, que tampouco se poderia definir ou explicar. Como há muitas coisas além dos limites da compreensão humana, usamos termos simbólicos para representar conceitos que não podemos definir ou compreender por completo. Essa é uma das razões pelas quais todas as religiões empregam linguagem ou imagens simbólicas. Mas esse uso consciente de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de grande importância. O homem também produz símbolos inconscientes espontaneamente,
sob a forma de sonhos. Doutora Von Franz, cair é um termo onírico bastante comum. Todos nós já caímos em sonho. Qual o sentido simbólico dessa imagem? É verdade que morremos se num sonho atingirmos o chão? Já sonhei que caía e não morri. Algo parou a queda ou então acordei antes de tocar o solo. Eu estava numa campina verdejante e me sentia muito feliz. Esse sentimento mudou aos poucos e fiquei irritada e nervosa. Isso foi aumentando. Então entrei num estado de pânico e de medo, estava apavorada. Ao lado do meu pé esquerdo havia uma cobra. Uma coisa horrorosa, com dentes humanos. Eu sabia que ela iria me fazer algum mal. Uma senhora inglesa. Tive um sonho muito ruim com uma cobra. Fiquei com medo de que fosse morrer, entende, porque tenho pavor de cobras. Quando acordei estava todo suado. Eu suava frio e sentia um alívio porque não era verdade. Homem de negócios argentino, em Paris. Sonhei que estava numa espécie de prédio, com outras pessoas, e nos debruçávamos sobre o beiral. Apoiávamos os pés na calha, mas esta quebrou e eu caí. Não sei o que aconteceu com os outros, mas eu caía. Guarda de segurança, Londres. Eis aqui meu sonho. Eu me mudei para uma casa em Montreal que tinha uma escadaria branca. Por 3 noites seguidas eu despencava dessa escada gritando, e a coisa não acabava nunca. Era horrível. Dona de casa de Montreal. Sonhei que estava guiando uma moto numa rua pavimentada com pedras. A rua acabava e eu caía. Era horrível. Mas eu nunca batia no chão, o que é bom. Você morre quando bate no chão. Uma senhora num mercado de Londres. Sim, eu sonho com cobras. Se você for ver, parece que quer dizer inimigos. Uma assistente de loja, Toronto. Mas há uma superstição de que se a pessoa bater no chão ela morrerá. Não, não, não. Isso quer dizer apenas uma colisão com a realidade. Se você sonha que está caindo é porque em algum sentido você está elevado demais. Talvez tenha uma opinião alta demais a seu próprio respeito, ou ideias românticas e irreais, ou então você vive num mundo de faz de conta, ou numa teoria. De algum modo, você não está em contato com a realidade. Os sonhos de queda brusca em geral coincidem com fortes desapontamentos exteriores, quando subitamente nos vemos frente à realidade tal qual ela é, o que pode ser um choque mortal para o ego. Pode-se, por assim dizer, ficar anulado por um certo tempo. O ego se apaga e não tem nada a dizer. Isso é que é morrer por atingir o chão. Lembro-me de um sonho em que levei um tiro no coração e morri. Mesmo assim, meu assassino deu mais 4 tiros. Cada bala me matava de novo. Lembro-me de que no sonho mesmo eu pensava que era desnecessário ele continuar, pois eu já estava morto. Ele havia me matado no primeiro tiro. O que quer dizer isso, quando o sonhador morre ou é assassinado num sonho? Isso quer dizer que a atitude do ego, como se configura naquele momento, deve desaparecer. Tive muitos sonhos nos quais eu era oficialmente executada, em geral, por decapitação. Nitidamente, eles diziam que a cabeça tinha que ceder, que alguma atitude intelectual devia ser sacrificada. Mas se você leva um tiro, sendo atingido por algo, é porque precisa de um choque para acordar. A morte do sonhador significa uma mudança radical, não restando nada da velha pessoa ou da velha atitude. Assim, se você sonha que é assassinado, que leva um tiro ou é enforcado, ou seja lá qual for o tipo de morte, isso sempre indica que uma mudança radical está próxima. Em vez de discutirmos o significado de temas separados, poderíamos abordar essa questão dos símbolos examinando um só em profundidade e então demonstrar como esse símbolo expressa o inconsciente num sonho real. Poderíamos tomar um dos símbolos centrais da nossa cultura, a estela. Que aspecto da psique a humanidade projetou nas estrelas, tornando-as simbólicas? O mundo das estrelas sempre foi encarado como um mundo de seres divinos e eternos.
Por isso, em várias partes do mundo ocorre uma tradição folclórica segundo a qual o aparecimento de uma estrela cadente corresponde ao momento em que a alma desce à terra e uma criança nasce. Na China e no antigo Império Romano, quando morria uma pessoa notável, os astrólogos procuravam uma nova estrela no céu, acreditando que a alma do moribundo voltaria para o céu e novamente tornar-se uma estrela. Além disso, no ritual fúnebre dos egípcios há uma prece que diz: que eu me torne uma das estrelas perenes que circulam o Polo Norte. A meta do falecido era tornar-se uma estrela que nunca se põe. No Egito, ainda, a parte espiritual e imortal da psique era representada pela Ba, que nascia como pássaro ou estrela. A Ba simbolizava aquela parte da personalidade que sobrevive à morte e acompanha o Deus Sol pelo céu como estrela permanente. Assim, a estrela tem a ver com a eternidade do aspecto único da personalidade. É isso que foi projetado na estrela. Esse é um daqueles raros sonhos nos quais uma voz masculina, dotada de muita autoridade, me dizia com muita clareza o que eu devia fazer. A voz dizia: esta é a sua estrela guia. Uma mulher. A estrela de Belém teria o mesmo significado simbólico. Ela se encaixa perfeitamente em nosso contexto, quer dizer, quando uma personalidade extraordinária nasce, uma estrela nova e brilhante aparece no céu. Foi dessa forma que os 3 reis magos a interpretaram de imediato. Quando viram a estrela de Belém, ficaram sabendo que uma personalidade importante havia nascido e por isso foram ver a criança. Isso combinava com a concepção geral da época. Uma nova estrela significava que alguém em algum lugar, um imperador, um grande governante, ou uma nova personalidade que mudaria o destino da humanidade, tinha chegado à Terra. Poderíamos agora examinar um sonho no qual a estrela é a imagem central. O sonho faz parte da épica de Gilgamesh e é um dos mais antigos sonhos documentados de que se tem notícia. Gilgamesh, rei de uma cidade murada da Suméria chamada Uruk, era um poderoso soberano do mundo antigo e seu sonho foi considerado importante o bastante para ser gravado na pedra. Eis o sonho do rei Gilgamesh. No meio da noite, eu caminhava com orgulho por entre meu povo. O céu estava cheio de estrelas. De repente, uma das estrelas do Deus celestial Anu caiu sobre mim. Tentei reerguê-la, mas era pesada demais para mim. Toda Uruk reuniu-se ao redor da estrela, e o povo beijava seus pés. Esse sonho tem cerca de 4.600 anos. Ainda hoje encontramos paralelos modernos, pois a linguagem do inconsciente mudou muito menos do que da consciência. Interpretando esse sonho de um ponto de vista moderno, poderíamos dizer que até o momento em que a estrela caiu sobre Gilgamesh ele desempenhava o papel coletivo de rei, era o rei-herói. Ele é o homem típico que com ambição e sucesso segue um padrão coletivo. Na realidade, poderia ser um grande político ou um astro do cinema, um homem que trilhou certos caminhos coletivos e atingiu um alvo. De um prisma interior, uma pessoa desse tipo reage de modo bastante coletivo, desempenhando um papel coletivo de poder. Pessoas assim, em geral, não são muito individuais. A estrela, por outro lado, representa o que há de único nele. Cada alma tem uma estrela no céu. Podemos dizer que, até o aparecimento da estrela, Gilgamesh, com todas as suas realizações coletivas de poder, não havia feito nada de único. Pelo contrário, apenas cumprir o padrão típico de um rei-herói. Nesse ponto, provavelmente por volta da metade da vida, porque é então que isso costuma acontecer, algo muda. Enquanto ele caminha por entre os súditos, orgulhoso de sua própria condição de poder, uma estrela cai dos céus sobre suas costas. A estrela acaba sendo um pesado fardo. É esse o momento em que seu destino se abate sobre ele, literalmente caindo-lhe nas costas. Isso quer dizer que, assim como Cristo precisou carregar sua cruz, Gilgamesh agora precisa carregar o fardo de ter que se tornar o indivíduo escolhido e único que devia ser,
tarefa esta que evitava sendo um homem coletivo e ambicioso. Mas a estrela também significa alma imortal. No Egito, por exemplo, aquela parte do ser humano que sobrevive à morte é a alma Ba, desenhada como uma estrela. É o núcleo eterno da psique e sempre representou o homem eterno e único dentro de nós. Assim, Gilgamesh deve agora seguir seu destino único em vez de desempenhar um papel coletivo, o que revela ser não um chamado glorioso, mas um pesado fardo. Até a estrela cair sobre ele, Gilgamesh considerava a si mesmo um grande homem. Ele era um rei, um herói, a fortaleza do seu povo. Mas agora ele deve perceber que não é grande coisa. O que o povo cultua é a estrela de pedra, aquele algo maior que há nele, e não seu poder coletivo. No sonho, o povo beija os pés da estrela, não os de Gilgamesh. O povo prostra-se diante da estrela, que é a sua verdadeira grandeza. O sonho contém portanto uma pequena lição para Gilgamesh: não tome pessoalmente as honrarias e os elogios que o povo lhe faz. É a estrela sobre você que ele cultua. Você tem o dever de tornar-se um indivíduo único. É isso que é cultuado em você, e não sua pessoa. E esse será seu fardo mais pesado. Assim, desse ponto da época em diante, Gilgamesh torna-se o servo da sua missão heroica e única, a busca da própria imortalidade. Por que é que tão pouca gente segue sua própria estela? Por que ela é um fardo tão pesado? Porque seguir a própria estrela quer dizer isolamento, não saber para onde ir, ter que descobrir um caminho completamente novo para si mesmo em vez de simplesmente seguir o mesmo caminho pisado que todos usam. É por isso que o ser humano sempre teve uma tendência a projetar o aspecto único e a grandeza do seu ser interior sobre personalidades exteriores e a tornar-se seu servo, seu devotado servo, admirador e imitador. É muito mais fácil admirar uma grande personalidade ou tornar-se discípulo ou seguidor de um guru ou profeta religioso, ou admirador de uma grande personalidade oficial, o presidente dos Estados Unidos. Ou então viver a vida a serviço de um general que você admira. Isso tudo é muito mais fácil do que seguir a própria estela. Que tipo de pessoa atrai a projeção da estela? Aquela que nasce com qualidades extraordinárias, como inteligência ou algum outro talento. Essas pessoas superdotadas estão sujeitas a projeções, e a devoção alheia cria nelas uma tentação a desenvolver uma inflação. Ora, inflação é uma superavaliação de si mesmo. Em vez de dizer, eu não sou meu talento, eu não sou minha inteligência. Nasci com um bom computador e isso é tudo. Não há mérito algum nisso. Essas pessoas tendem a se identificar com seus dons e ficam cheias de si, infladas como um balão. Sempre que alguém tem algum sucesso pode-se observar uma inflação em pequena escala, pois logo em seguida a pessoa adota maneirismos arrogantes e condescendentes. Como é natural, muitos dos que fizeram história eram inflados. Alguns imperadores romanos, por exemplo, sofriam do que se convencionou chamar loucura dos Césares. Inflação é então ter uma opinião irreal a respeito de si mesmo. Mas seria possível não ficar inflado? Será que as pessoas conseguem estimar com alguma precisão seu próprio valor? Bem, a dificuldade é que por natureza ninguém pode fazer uma avaliação correta do seu próprio valor. Ninguém sabe direito muito ou pouco o que vale. Quer dizer, pergunte a alguém, vamos lá, honestamente, você é uma grande pessoa em comparação com os outros. Todos acabariam admitindo que não têm a menor ideia. Trata-se de um sentimento subjetivo. Ou a pessoa tem um sentimento de inferioridade e sente que é o último dos vermes, ou então ela tem um complexo de superioridade e se sente eleita, acima da média. A maioria oscila entre os dois polos. Nos neuróticos isso é mais extremado do que nas pessoas normais, mas todos passam por dias em que se sentem ninguém e dias em que estão no topo do mundo.
Essa é a oscilação normal e poder-se-ia dizer que uma personalidade é anormal quando a autoestima se aproxima daquilo que a pessoa é, do que conseguiu realizar, das características do ambiente, etc. Mas trata-se realmente de algo muito indefinido. Qualquer falta de equilíbrio nesse aspecto, abaixo ou acima do nível certo, provoca uma irritação no ambiente. Para saber se uma pessoa tem uma inflação, basta observar se ele ou ela deixa os outros nervosos. Caso isso se dê, a pessoa em questão está se valorizando um pouco demais, ou então se diminuindo, pois a inflação liga-se a sentimentos de superioridade ou inferioridade. Este último é uma inflação velada. Quem se sente inferior, na verdade, tem ambição e quer ser mais do que é, quer ser grande e sabe que não é. A inferioridade também é uma inflação e portanto irrita. Às vezes as pessoas dizem, bem, a senhora sabe, não consigo, porque a senhora acha que sim. Não sou capaz, sou burro, não consigo pensar, e assim por diante. Então eu respondo, pare com essas bobagens. Faça o que você tem que fazer. Na verdade, essas pessoas estão se exibindo ao se considerarem inferiores e incapazes, o que é muito irritante. Portanto, a única coisa que se pode fazer é adotar uma perspectiva extrema, perante Deus, por assim dizer, e concluir que ninguém sabe quem é importante e quem não é. Falamos sobre o perigo de inflação para a pessoa que atrai a projeção da estrela. Mas o que acontece com a pessoa que projeta sua própria estrela, o selfie sobre outrem? Vejamos primeiro o lado positivo. Se o selfie estiver projetado, cai-se num tremendo estado de admiração pela pessoa sobre quem recaiu a projeção, um incrível fascínio e devoção por aquela pessoa. A vantagem é que se pode aprender algo quando se projeta o selfie sobre alguém realmente sábio ou superior. Esse é o segredo de muitas curas milagrosas. As pessoas projetam o selfie sobre uma personalidade com poderes terapêuticos e devido a seu fascínio e sua fé são curadas de doenças psicológicas ou psicossomáticas. De modo que essa projeção funciona como um veículo para a cura. O mais comum, porém, é que essa fascinação seja negativa e acabe levando a pessoa infantilmente a abdicar de si mesma e curvar-se perante outrem, cultuando o grande líder, o grande guru espiritual ou seja lá quem for. Com essa projeção a pessoa perde-se e permanece infantil. Quem está nessa situação costuma ser fanático em sua admiração, defendendo outro dos seus inimigos e usufruindo da glória do seu mestre através de uma identificação. A projeção os poupa de fazerem um esforço próprio. O grande homem ou a grande mulher farão tudo por eles, e sua tarefa resume-se a aplaudir e admirar. Eles não fazem esforço algum para se tornar mais inteligentes, mais esclarecidos ou independentes. Uma projeção desse tipo acaba aniquilando a personalidade. Naturalmente, isso também depende da pessoa sobre quem recai a projeção do selfie. Se esta tiver uma inflação e manipular o poder para incentivar admiradores e seguidores, as consequências serão devastadoras. No Oriente há mestres que conhecem muito bem os perigos da dependência infantil e não aceitam a projeção e eles remetem os novatos e discípulos de volta a seu próprio trabalho interior. A psicologia individual costuma refletir-se na sociedade. O que pode então ocorrer quando todo um grupo coletivamente projeta o selfie num único indivíduo? Bem, nesse caso você tem monarquias ou ditaduras. Os reis de todas as épocas, chegando até o chefe de uma tribo primitiva, são os portadores do símbolo do selfie. A vantagem é que essa tribo ou povo tem um símbolo unificador, que agrega as pessoas. Esse tipo de projeção de um símbolo vivo do selfie corresponde a uma necessidade profunda do ser humano. É por essa razão que o rei deve ser virtuoso e generoso. Ele deve ostentar todas as qualidades de um homem superior. Se ele de fato as possui ou não é outra questão, espera-se que ao menos ele as exiba. O estudo da história do poder mostra que esse fenômeno atinge níveis profundos. Os membros de tribos primitivas acreditam que o rei,
ou aquele a quem chamam chefe, encarna a própria vida da tribo. Portanto, caso se torne impotente, ele é morto. Caso contrário, a tribo inteira ficaria impotente e a terra perderia a fertilidade. O rei é a garantia da vida. Se adoecer, um chefe primitivo é executado, pois não se pode ter um rei inválido. Ele é o princípio vital, a encarnação do princípio divino e totêmico da tribo, ou seja, um símbolo projetado do self. E como essa necessidade existe, quando as monarquias foram abolidas, ditadores como Napoleão ou Hitler receberam a projeção. Isso indica que as pessoas têm necessidade de projetar o self sobre alguma figura de liderança. Mas esse gesto é infantil e só ocorre porque queremos permanecer infantis. Não queremos assumir a responsabilidade. A democracia é uma tarefa difícil, porque atribui responsabilidade política ao indivíduo e a maioria não quer assumi-la. Aqui na Suíça, por exemplo, apenas 25% da população vota. O resto não quer ser incomodado. Esses não querem dor de cabeça, preferem achar que o Estado Pai resolverá as coisas para eles. Afinal, dizem eles, temos um grupo de líderes, que são figuras paternas, que são o self, e eles farão tudo certo. Tudo se resume à preguiça mental e psicológica. Preguiça. Quando as pessoas tentam fugir dos seus problemas, você deve em primeiro lugar perguntar se não é por preguiça. Jung certa vez observou, a preguiça é a grande paixão da humanidade, maior até que o poder, o sexo ou qualquer outra coisa. Parte 3, Sonhos da nossa cultura. Capítulo 5, A escada para o céu. Os cristãos costumam perguntar por que Deus não lhes fala, como se crê que fazia no passado. Estamos tão emaranhados e cativados por nossa consciência subjetiva que nos esquecemos do antiquíssimo fato de que Deus fala especialmente através de sonhos e visões. Os budistas descartam um mundo de fantasias inconscientes, alegando que não passam de ilusões inúteis. Os cristãos colocam sua igreja e sua Bíblia entre eles e o próprio inconsciente. E os intelectuais racionais ainda não sabem que sua consciência não é sua psique inteira. Mas se um teólogo realmente crê em Deus, com que autoridade pode afirmar que Deus é incapaz de falar através dos sonhos? C.G. Jung, O Homem e seus Símbolos. Na virada do século, os pioneiros da psicologia profunda não descobriram a importância dos sonhos. Eles a redescobriram. Muitas civilizações antigas levavam extremamente a sério seus sonhos. Por ironia, muita gente que hoje rejeita os sonhos como algo sem sentido, sem saber aceita e segue valores espirituais, crenças e tradições que se originam diretamente dos sonhos de indivíduos que viveram há milhares de anos. Durante toda a história religiosa da nossa cultura judeu-cristã, os sonhos tiveram um papel central na determinação do destino da humanidade. Eles eram tidos como a voz de Deus. Dra. Von Franz gostaria de dar prosseguimento à abordagem simbólica da interpretação dos sonhos examinando alguns sonhos bíblicos. Talvez a senhora pudesse nos explicar de que forma esses símbolos podem ser entendidos hoje em dia, assim como eram pelos povos antigos. Em primeiro lugar, um sonho que determinou o curso da história judaica, o da escada de Jacó. E Jacó teve um sonho, eis que uma escada se erguia sobre a terra e seu topo atingia o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe disse, a terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência, e todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores. O sonho de Jacó é um dos exemplos que teólogos usam para justificar que os sonhos devem ser levados a sério. Há outros na Bíblia que foram tidos como prova de que Deus envia sonhos. Esses teólogos chegam mesmo a falar de sonhos enviados por Deus. Quando o sol começa a se pôr, Jacó chega perto de um lugar chamado Harã. Anoitece, ele se deita e coloca sob a cabeça uma pedra,
como travesseiro. Esse lugar específico é de novo mencionado no fim do texto. Jacó diz que lá é a verdadeira casa do Senhor. Esta é uma das mais antigas crenças da humanidade, de que na paisagem há certos lugares onde se pode estabelecer comunicação com as divindades superiores ou inferiores. Por exemplo, uma fenda escura ou uma abertura no chão podiam ser encaradas pelos povos primitivos como entrada para o mundo subterrâneo, onde é possível comunicar-se com os deuses inferiores. É o lugar onde os mortos desaparecem, onde emanam as almas das crianças e assim por diante. Outros locais, especialmente o topo das montanhas, permitem o contato com os deuses superiores. Moisés no Sinai, por exemplo. No cume dos montes fica-se mais próximo dos deuses. É por isso que Zeus vive no Monte Olimpo. Na Grécia, todos os deuses e deusas viviam em altas montanhas, em países planos, em outros lugares de algum modo especiais. Ocorre que Jacó não sabia que esse era um lugar sagrado. Ele concluiu a partir do sonho: este lugar em que me encontro deve ser sagrado porque esse sonho veio a mim. Isso toca um mistério que ainda não solucionamos, ou seja, projetamos nossa alma na paisagem. Há no mundo uma completa geografia da alma. Cada nação e cada civilização tem uma geografia desse tipo. Como dissemos, há lugares onde se faz contato com os deuses de cima e de baixo, lugares onde há bons ou maus espíritos. É como se a psique inconsciente do homem original se espalhasse por toda a paisagem. Há lugares capazes até de nos arrepiar. Os romanos ainda acreditavam que cada lugar tinha um espírito, a que chamavam genius loci. Quando, por exemplo, construíam uma casa ou faziam um jardim, colocavam no local uma estatueta ou um símbolo fálico para representar o espírito do lugar. Que o espírito do lugar seja benevolente para mim. Mesmo hoje em dia, se atravessar uma paisagem com o coração aberto, verá que em alguns lugares você se sente bem e gostaria de ficar, mas em outros você não se sente bem e gostaria de deixá-los. E você não sabe por quê. O mesmo acontece numa casa. Até os animais domésticos têm seu cantinho favorito onde gostam de se deitar, e outros que evitam mesmo que a você pareçam convenientes. Pode-se raciocinar e dizer que é porque há uma corrente de ar ou algo do gênero, mas nem sempre é assim. Às vezes não há uma explicação racional. Os animais simplesmente se sentem psiquicamente confortáveis em alguns lugares e não em outros. E nós também somos assim. Temos nossos cantinhos favoritos e não gostamos que alguém se sente lá. Somos exatamente como os cães. Jacó foi dar num lugar assim, um local sagrado onde sua alma, psicologicamente falando, podia abrir-se num sonho à influência divina. Ele pôs uma pedra sob a cabeça e dormiu. A pedra é um dos mais antigos símbolos do sagrado. O estudo dos povos aborígenes e as escavações arqueológicas revelam que em suas origens o homem provavelmente cultuava pedras. Acreditava-se que algumas tinham poderes sagrados. Por exemplo, ainda hoje o aborígene australiano acredita que os espíritos dos deuses ancestrais vivem em certas pedras. Se uma mulher passar perto de uma delas, ela conceberá. O bebê emana dessas pedras e penetra em seu útero. O mesmo pode ser dito dos germânicos. Eles acreditavam que as almas dos recém-nascidos provinham das pedras tumulares das sepulturas dos ancestrais. Os ancestrais passariam das pedras para o útero das mulheres e as impregnariam. Portanto, a pedra é o ponto de origem da vida. É muito semelhante à estrela. A substância eterna do ser humano foi projetada na pedra. Com a pedra sagrada sob a cabeça como uma espécie de fetiche que o ligava ao além, Jacó adormeceu ao pôr do sol. A hora do poente pode ser interpretada como dormir, o apagar-se da consciência. Ele penetrou profundamente no inconsciente e nesse instante viu uma escada que conduzia ao céu. A famosa escada de Jacó, pela qual anjos sobem e descem, simboliza uma conexão contínua com o reino dos deuses. Por exemplo,
Em sua iniciação os xamãs sobem até o que dizem ser o céu, embora na realidade seja uma altura de apenas alguns metros. A árvore, escada ou corda na qual sobem é sua conexão com o reino espiritual, o mundo dos deuses. Além disso, os curandeiros do Tibete e da antiga China eram chamados mestres da corda porque apenas eles podiam fazer a conexão, subindo ao céu. Em outros lugares subia-se numa árvore. Cada elemento era apenas um meio para subir, passo a passo, e fazer uma conexão com o mundo divino. Na Renascença, já no século XVII, a escada de Jacó foi interpretada simbolicamente como sendo os sons e vogais da fala humana, ou as diferentes qualidades do mundo, ou ainda os diferentes números do mundo. A ideia básica de diferentes sistemas de pensamento foi projetada na escada. Mas em todos esses casos, ela simbolizava uma conexão contínua e constante com os poderes divinos do inconsciente. Poderíamos dizer que o próprio sonho é uma escada. Ele nos liga às profundezas desconhecidas da psique. Cada sonho é, por assim dizer, um degrau de uma escada. Naquele lugar sagrado o Senhor prediz a Jacó seu futuro. Naquela época, os sonhos eram usados especialmente para prever o futuro e o Senhor aqui prediz a Jacó que ele e seus descendentes se espalharão pela terra e que o Senhor estará com eles. Essa confirmação de que Deus está com ele dá ao rapaz fugitivo a coragem de prosseguir. É por isso que ao acordar ele chama um lugar de casa do Senhor, Betel, e coloca ali uma pedra como marco. Trata-se de um antiquíssimo hábito da humanidade. As pedras sempre marcaram os lugares sagrados, e ainda hoje o fazem. O que a senhora quer dizer, psicologicamente, quando usa a palavra Deus? Em termos psicológicos, uso essa palavra para designar tudo aquilo que nos arrebata tão completamente que nossa reação mais genuína é nos prostrarmos no chão, em veneração e temor. É aquilo que fascina ou aterroriza numa espécie de êxtase bem-aventurado. Aquilo que tira um ser humano do chão. Isso sempre foi chamado Deus. A palavra deuses está sendo usada no mesmo sentido? Sim, no mesmo sentido. A diferença é que as religiões politeístas caracterizam diferentes modos de arrebatamento. Se for pelo terror, então é Shiva, o destruidor. Se for pela bem-aventurança, então é Vishnu. Mas em todas as religiões politeístas há sempre confirmações de que no fundo todos aqueles deuses são só. E numa religião monoteísta há um politeísmo secreto. Na realidade, há muitos deuses. No cristianismo, por exemplo, temos a Trindade, os santos e os anjos. Portanto, monoteísmo e politeísmo se interpenetram. Às vezes a ênfase recai mais sobre o uno que é também muitos, outras vezes sobre os muitos que também são só. A senhora acha que os deuses estão vivos nas cidades modernas? Os deuses se encontram onde não se espera encontrá-los. Acham-se especialmente nos vícios, na garrafa de bebida ou outra droga qualquer. O Wotan, o deus da ira, está por exemplo num terrorista, totalmente dedicado a uma ira avassaladora. A ira o possui, ele não a tem. A ira é seu Deus. Temos assim um número infindável de deuses, mas como não os veneramos e nem mesmo os vemos, eles se apresentam na maior parte negativos. É por isso que se alguém tem o seu Deus numa garrafa de bebida, ele ou ela deve encontrar uma relação com um Deus espiritual, expulsando o espírito negativo através de um positivo. No tempo de Jacó os anjos eram os mensageiros dos deuses. Naquela época, por certo, as pessoas acreditavam em anjos. Que aspecto do inconsciente eles personificavam? Onde podemos vê-los em nossos dias? Bem, posso contar o que aconteceu com minha amiga Barbaraná. Estávamos indo de carro para a cidade e de repente ela brecou tão abruptamente que bati no vidro. Quando olhei, não havia nada à nossa frente. Naquele instante, uma criança saiu de trás de um carro e atravessou correndo à frente do nosso. Mas nós já tínhamos parado. Perguntei a Bárbara,
Como é que conseguiu fazer isso? Não dava para ver a criança quando você brincou. E ela respondeu, alguém me disse breque já, breque já. Não sei explicar o que foi. Ora, o homem da antiguidade teria dito, meu anjo protetor me avisou. É como se uma presença benévola tivesse interferido. Bárbara Anai não tinha a menor ideia da razão de ter agido.